Olá, sejam bem-vindos ao canal Cine Show. Antes de darmos início ao resumo do filme, já se inscrevam, ative o sininho e deixe o seu like. E vamos falar sobre o filme. Five Nights at Freddy's 2. Na quietude de uma noite comum, quando o silêncio parece envolver tudo ao redor, uma decisão impulsiva pode transformar completamente a percepção que temos do mundo e de nós mesmos. É nesse instante que ainda tão jovem, decide sair escondida de casa, movida por uma curiosidade inquietante ou por um desejo de aventura que ela mesma não consegue explicar totalmente. Essa decisão, aparentemente simples, torna-se o ponto de partida para uma jornada que poucos poderiam imaginar. Uma jornada que revela segredos sombrios, escondidos nas sombras da própria infância, onde o medo e a curiosidade se entrelaçam de maneiras imprevisíveis. Ao longo dessa noite silenciosa, ela se depara com figuras que, à primeira vista, parecem saídas de seus pesadelos mais profundos. Não são apenas brinquedos ou máquinas comuns, mas entidades que carregam histórias obscuras e um passado que parece querer escapar das sombras. Fred, Bonnie, Chica e Fox deixam de ser apenas personagens de um jogo ou de uma história de horror para se tornarem símbolos de um mistério que precisa ser desvendado. Cada passo que ela dá pelos corredores escuros e por ambientes repletos de sombras não é apenas uma busca por respostas, mas uma incursão em uma verdade que pode ser mais assustadora do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. O que torna essa narrativa tão inquietante é a conexão íntima que a começa a desenvolver com esses personagens enigmáticos. Eles não são mais figuras distantes ou fictícias, mas parte de um universo oculto, onde a linha entre o real e o imaginário se dissolve. A sensação de estar sendo observado, os sussurros quase inaudíveis, os movimentos que parecem desafiar as leis da lógica criam uma atmosfera carregada de suspense, onde cada som pode esconder um segredo antigo, e cada sombra pode esconder uma revelação devastadora. É como se essa noite fosse um portal para um passado enterrado, sob camadas de esquecimento. Uma história que precisa ser desenterrada.
antes que ela consuma tudo ao seu redor. A história que se desenrola aqui não é apenas sobre uma curiosa ou um jogo de terror. Ela toca em temas universais que todos carregamos dentro de nós. O medo de descobrir verdades que preferíamos manter escondidas, a coragem de enfrentar o que é desconhecido, a luta interna entre a inocência e o horror. Tudo isso se mistura em uma narrativa que provoca uma reflexão mais profunda sobre como nossas próprias crenças e percepções podem ser manipuladas por segredos enterrados no passado. Ah, ao se aventurar por esse labirinto de sombras, se torna símbolo de uma busca que vai além do simples entretenimento. É uma tentativa de compreender os mistérios que moldaram aquilo que somos e aquilo que tememos. No entanto, esse caminho que ela escolheu não é livre de. Cada passo adiante revela uma camada mais profunda de um segredo antigo, uma verdade que, uma vez descoberta, pode alterar tudo o que ela conhece sobre sua própria história e sobre o mundo ao seu redor. A sensação de urgência cresce a cada instante, enquanto ela percebe que não está apenas enfrentando figuras sinistras, mas também confrontando um passado obscuro que parece querer se manter oculto a qualquer custo. Assim, a narrativa se torna uma corrida contra o tempo, uma batalha entre o desejo de desvendar a verdade e o medo de que essa verdade possa ser mais terrível do que qualquer pesadelo. Tudo isso é apresentado através de uma narrativa visual que trabalha com sombras, luzes pulsantes e uma trilha sonora que intensifica cada suspiro, cada movimento, cada som que parece esconder um segredo antigo. A ambientação é crucial para criar uma atmosfera de suspense e mistério, onde o espectador se sente parte integrante dessa jornada. Cada cena é pensada para estimular os sentidos, fazendo com que o medo não seja apenas algo que se ouve ao se ver, mas algo que se sente profundamente, como uma presença que insiste em ficar na memória muito depois que a noite acaba. É uma experiência sensorial que desafia a percepção do que é real e do que é fruto da imaginação, deixando uma impressão duradoura de suspense, mistério e descoberta. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. Assim, essa história nos leva a refletir sobre o quanto o desconhecido pode ser assustador, mas também irreversivelmente atraente. Quem nunca sentiu o impulso de explorar aquilo que é proibido ou oculto, mesmo sabendo que pode descobrir algo que mudará tudo? Essa é a essência desta noite sombria e silenciosa. Uma noite que promete revelar segredos antigos e confrontar nossas próprias fronteiras entre o medo e a coragem. E, ao final, fica a pergunta: até onde estamos dispostos a ir para desvendar a verdade, mesmo que ela esteja escondida nas sombras mais profundas?
Só um tempinho, galera.
ao aprofundar-se na origem desses animatrônicos e na sua conexão com o passado oculto, é possível perceber que a verdadeira história vai muito além de simples peças mecânicas de um parque de diversões. Esses personagens, muitas vezes considerados apenas como entretenimento infantil, na verdade carregam uma carga simbólica e uma história de violência que pouco se revela na superfície. Para entender a complexidade dessa narrativa, é necessário examinar como a tecnologia, inicialmente criada para encantar e divertir, acabou sendo moldada por interesses obscuros, levando a um ciclo de manipulação e ocultação de verdades, assim como uma máscara que esconde uma face perturbadora. Esses personagens representam uma fachada que oculta uma trama de segredos que insistem em permanecer enterrados sob camadas de ficção e silêncio. Outra perspectiva importa está na maneira como a história dessas figuras se entrelaça com a cultura popular e o imaginário coletivo. Desde os primeiros anos de televisão e cinema, imagens de figuras sinistras que parecem inofensivas se infiltraram na nossa psique, reforçando a ideia de que o medo muitas vezes está diretamente relacionado ao que não conseguimos compreender por completo. Essa figura, que parecem saídas de pesadelos, também funcionam como símbolos de uma sociedade que muitas vezes prefere ignorar os aspectos mais sombrios de sua história, preferindo esquecer as abertas. Quando a encontra esses personagens na escuridão, ela não vê apenas figuras de horror, mas também uma metáfora para os segredos que todos nós carregamos, muitas vezes reprimindo memórias dolorosas por medo de enfrentá-las. Adicionalmente, vale refletir sobre o papel da tecnologia na perpetuação desses mistérios. Os animatronics, por exemplo, representam uma fusão entre o mundo fictício e digital, físico e digital. Uma ponte que conecta o tangível ao virtual. Com o avanço dos recursos tecnológicos, tornou-se possível criar réplicas cada vez mais realistas, capazes de enganar até os olhos mais atentos. Contudo, essa perfeição tecnológica também trouxe uma sombra de dúvida. Até que ponto podemos confiar na aparência dessas figuras? A linha entre o que é artificial e o que é verdadeiro torna-se cada vez mais tênue, especialmente quando se trata de histórias que querem esconder algo. Quando a percebe que os personagens parecem vivos, com movimentos quase humanos, ela se confronta com a possibilidade de que a fronteira entre o real e o imaginário foi completamente dissolvida, aumentando sua sensação de vulnerabilidade diante de um mistério que parece não ter fim. Outro aspecto que merece atenção é o impacto psicológico que esse tipo de narrativa exerce sobre quem a vivencia, especialmente em uma fase de formação como a infância. A sensação de medo, tão presente nas experiências dessa, atua como um mecanismo de defesa natural do cérebro, que tenta proteger o indivíduo de confrontar verdades sãs ou dolorosas. Entretanto, quando essa defesa é acionada de forma extrema, ela pode gerar traumas duradouros, criando uma espécie de associação entre o desconhecido e o constante. Assim,
A exploração de segredos obscuros nesse contexto não é apenas uma busca por respostas, mas também uma provocação às próprias limitações humanas de lidar com medo. E como se, ao abrir uma porta que deveria permanecer fechada, a estivesse entrando em um espaço onde a sua própria inocência pode ser dada, e também sua capacidade de distinguir o que é real e o que é fictício. Por fim, é fundamental reconhecer que esse universo de sombras e segredos também serve como um espelho para as contradições humanas. A ambivalência de personagens que parecem vilões, mas carregam histórias trágicas, reflete a complexidade da condição humana, muitas vezes marcada por escolhas difíceis, traumas e a busca por redenção. Só um tempinho, galera.
Nesse sentido, a narrativa não se limite a um simples conto de terror ou mistério, mas se transforma em uma reflexão sobre o que estamos dispostos a encarar quando confrontamos com o lado mais obscuro da nossa própria história. Afinal, o medo que sentimos ao explorar esses segredos é, em última análise, uma expressão do medo de reconhecer nossas próprias imperfeições e de aceitar que, muitas vezes, o verdadeiro horror está escondido dentro de nós. E, ao entender isso, talvez possamos enxergar que a maior jornada de todas é aquela que fazemos para aceitar a nossa própria sombra, sem medo de que ela nos consuma, mas sim como uma parte integral de quem somos. Ao aprofundar a relação entre os personagens e suas histórias, é crucial reconhecer que, muitas vezes, a origem do horror não reside apenas em sua aparência ou no que a representam superficialmente, mas na narrativa que se esconde por trás de cada detalhe. Quando pensamos nesses animatrônicos como símbolo de traumas passados, percebemos que eles carregam uma carga emocional que transcende a simples ficção. Cada movimento, cada som, pode ser uma manifestação de um sofrimento que foi ocultado intencionalmente ou simplesmente ignorado pela sociedade. Assim, ao confrontar essas figuras e em uma jornada de descoberta, a não apenas enfrenta o medo imediato, mas também se depara com um espelho de não cicatrizadas, que permanecem pulsantes sob a superfície da história oficial. Nesse contexto, a narrativa se torna uma espécie de terapia coletiva, onde reconhecer o passado obscuro é o primeiro passo para a cura. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Outro aspecto que merece atenção é a maneira como a ambientação contribui para essa sensação de desconforto e mistério. Os ambientes escuros e labirínticos, cheios de detalhes aparentemente insignificantes, funcionam como metáforas de nossas próprias mentes, repletos de memórias reprimidas e pensamentos não resolvidos. A disposição dos objetos, a escolha de cores e as sombras que parecem se mover por conta própria, criam uma atmosfera carregada por simbolismo, convidando o espectador a refletir sobre sua própria relação com o medo e o desconhecido. Pense na sensação de caminhar por um corredor estreito, onde cada passo parece ecoar em um silêncio quase absoluto. Esse espaço é uma representação da nossa vulnerabilidade diante do que não podemos controlar. Assim como aqui explora esses ambientes, somos convidados a confrontar nossas próprias sombras internas, aquelas que preferimos manter escondidas, por medo de que elas nos controlem. Só um tempinho, galera.
Adicionalmente, o impacto psicológico dessas experiências pode ser entender muito além da narrativa em si. Quando alguém se depara com símbolos de trauma ou segredos enterrados, há uma reação emocional intensa, muitas vezes incompreendida por quem não passou por experiências semelhantes. Essa reação pode variar desde a ansiedade até uma espécie de catarse, na qual o indivíduo precisa confrontar suas próprias internas. Para a protagonista, esse processo pode ser uma espécie de iniciação, uma prova de coragem que, embora carrega de risco, também oferece potencial de transformação, a sensação de estar diante do desconhecido, de ser forçado a aceitar que há verdades desconfortáveis. Funciona como uma metáfora de crescimento. Onde a maturidade surge justamente ao enfrentamento das próprias limitações. Assim, o medo, ao invés de ser um obstáculo, se torna uma ferramenta de autoconhecimento, uma ponte que leva à compreensão mais profunda de si mesmo. No entanto, é importante perceber que esse caminho de descoberta também revela sua fragilidade. Das construções humanas, especialmente aquelas que tentam mascarar suas próprias falhas por meio dos símbolos de força ou poder. Os animatrônicos, que parecem invencíveis na superfície, na verdade representam a fachada de controle que, ao ser rasgada, revela vulnerabilidades profundas, transformando-se, assim, em símbolos de uma hipocrisia coletiva, onde o que se esconde por trás do espetáculo é muitas vezes mais sombrio do que a própria narrativa do medo. Essa revelação impacta não apenas mas também qualquer pessoa que, ao explorar seus próprios segredos, perceba a ilusão de invulnerabilidade que muitas vezes nos cerca. É uma lição silenciosa de que o verdadeiro poder não reside na perfeição aparente, mas na coragem de encarar nossas próprias imperfeições. Por mais assustador que isso seja, por fim, é imprescindível reconhecer que essa jornada de confrontar o passado oculto não é uma tarefa fácil. Ela exige uma disposição interior para aceitar que, muitas vezes, nossos maiores medos vêm de histórias que nunca tiveram a chance de ser contadas ou que foram cuidadosamente omitidas.
final, essa história nos deixa uma reflexão que ultrapassa os limites da narrativa. Que o maior segredo que carregamos é também nossa maior oportunidade de transformação. Não há uma verdade definitiva, nenhuma resposta pronta. Há, sim, a disposição de seguir explorando, de questionar, de aceitar. O que antes era inaceitável. É na coragem de olhar para dentro que encontramos a chave para desbloquear não só os mistérios que nos assombram, mas também a nossa própria essência. E, ao fazer isso, descobrimos que o verdadeiro poder reside na autenticidade de sermos quem realmente somos, com nossas sombras e luzes entrelaçadas. A prática começa agora, na decisão diária de enfrentar nossos medos, de aceitar nossos segredos, de acolher nossas vulnerabilidades, pois, só assim, podemos transformar o medo em força, a sombra em luz e a nossa história em uma jornada de descoberta contínua. Uma jornada que nunca termina, mas que, a cada passo, nos torna mais conscientes, mais humanos e mais livres. E esse foi o nosso resumo sobre esse filme. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Cine Show. Ative o sininho e deixe seu like. E você que já se inscreveu, seja bem-vindo e até mais.